Olá a todos, hoje o assunto é raiva e irritabilidade. Por que eu resolvi falar sobre isso? Porque muitos pacientes e não pacientes me questionaram para eu abordar esse assunto e também porque eu fui fazer uma revisão dos meus atendimentos e tenho atendido do ano passado para cá muitos pacientes com essa queixa. Doutor Gustavo, eu estou irritado, eu estou irritada. Eu estou descontando no meu filho, na minha filha, estou descontando no meu esposo, na minha esposa, eu estou descontando nos meus colegas de trabalho e assim por diante. Aí eu resolvi, vamos falar sobre isso um pouquinho, porque muita gente não entende a conotação da onde vem. Então, primeira coisa, todas as emoções são boas em equilíbrio, com exceção de uma emoção, culpa. Culpa não é uma emoção desejável. Mas medo é desejável, Gustavo? Lógico que é. Sem medo você pula do prédio. Sem medo você atravessa a rua sem olhar para os lados. O medo, ele serve para sobreviver. Só que é uma balança. Sem medo você pode morrer. Com medo demais você trava a tua vida. Também tem risco. Ok? Beleza. Raiva. Raiva é uma emoção boa ou ruim? Depende, em equilíbrio ela é boa. Ela é boa por quê? Porque da onde vem a raiva? A raiva vem de alguns padrões emocionais que antecedem a raiva, mas geralmente envolve uma conotação de injustiça. A pessoa tem uma percepção dela, de algo injusto para ela, significativo para ela, e aí vem a emoção forte da raiva, para ela enfrentar e combater essa injustiça, ok? Se eu te dou um tapa, você não tem raiva, eu te dou outro tapa, você não tem raiva, chega uma hora que eu posso te matar, verdade ou não é? É. Então a raiva também te protege e protege a tua família, o teu clã. Então a raiva no animal, ela é natural, ela é normal, no ser humano também. O medo é normal, é natural, no animal, no ser humano também. O que não é normal e o que não é natural seria o sentimento de culpa. Mas isso a gente vai deixar para um outro momento, para uma outra história. Hoje nós vamos falar do processo da raiva. Se você resumir a psicologia, a neurociência, o que ela diz dos padrões do sentimento e das emoções. 3 coisas. Pensamento gera sentimento que gera comportamento. Se você começar a pensar no dia mais triste da sua vida, você vai começar a pensar em coisa triste. Você vai começar a se sentir triste e daqui um pouquinho você está chorando. Verdade ou não é? Pensamento gera sentimento que gera comportamento, ação. O contrário também é verdadeiro. Comportamento gera sentimento que gera pensamento. Se você começa a dançar, a música envolvida pela dança, teus sentimentos melhoram, teus pensamentos mudam. Então é um vai e volta. Pensamento gera sentimento que gera comportamento. Comportamento gera sentimento que gera pensamento. O único lugar que você não consegue mexer é na emoção pura. Eu não tenho como chegar aí para você e falar, fique alegre agora. Nada acontece. Fique com raiva agora. Nada acontece. Porque ou tem que ter um pensamento a nível consciente ou inconsciente, ou tem que ter uma ação, um comportamento, tá? É aquela história, se eu te der um tapa na cara, é uma ação, é um comportamento. Vai gerar uma emoção. E essa emoção pode ser raiva. Então nós vamos falar agora a gente entendeu que a emoção raiva, que está relacionada à irritabilidade, ela não é ruim. Em equilíbrio ela é boa, ela te protege. Mas quando ela é em excesso, ou até em falta, vai gerar um desequilíbrio.
Raiva em excesso gera o que, Gustavo? Raiva em excesso todo dia gera violência, agressão. Essa agressão pode ser verbal, essa agressão pode ser física e essa agressão pode ser autoagressão. Autoagressão, tá? Nós vamos falar um pouquinho, daqui a pouquinho, sobre isso. Então, a gente entendeu que o pensamento gera sentimento, que gera comportamento. A gente entendeu que a emoção raiva, ela é uma emoção que em equilíbrio está ok, que em excesso ela gera violência, gera autoagressão, pode gerar autoagressão e assim por diante. E aí você tem algumas outras emoções que a pessoa pode vivenciar antecipado, que antecipa a raiva. Eu falei da mais comum, que é injustiça. Então sempre tenham na cabeça, quando você vivencia ou outro indivíduo vivencia algo para ele significativo na percepção dele que é injusto, logo vem o sentimento de raiva para combater a injustiça. Mas não é só injustiça. Outras coisas podem acontecer antes da raiva. Entre elas o sentimento de impotência. Impotência. O que é impotência? Eu não consigo, eu não sou capaz de fazer 3 pontinhos. Eu não consigo, não sou capaz de fazer algo. Quando um indivíduo vivencia impotência, na sequência ele pode gerar raiva. Exemplo clássico disso é o indivíduo que tem raiva e irritabilidade e perde a paciência com pai e mãe, ou filho, filha. Conhece alguém assim? Conhece, né? Pode ser até que seja você. Eu já tive muito isso, ainda tenho um pouco com minha mãe. Então se você tem aí, fala: Gustavo, eu tenho com o meu pai, eu tenho com a minha mãe, eu tenho com o meu filho, eu tenho com a minha filha. Por quê? Muitas vezes, principalmente se você é homem ou mulher primogênito, ou se você é homem destro, ou se você é mulher canhota, o homem destro, a mulher canhota, não é no escrever, é no teste de aplaudir. Se você é primogênito, se você é primogênita, você tem mais testosterona, mais energia masculina, mais energia de enfrentamento, mais energia de resolver algo e muitas vezes o sentimento de se sentir responsável por pai e mãe, se sentir responsável por um irmão menor. Quando você vivencia se sentir responsável e algo você não consegue resolver, do tipo: me sinto impotente e não consegui salvar meu papaizinho, me sinto impotente e não consegui salvar minha mamãezinha, no pejorativo mesmo, que é para chamar a atenção de você que está me escutando. Me sinto impotente e não consegui salvar meu filho, me sinto impotente e não consegui salvar minha filha. E aí pode vir raiva, irritabilidade. E aí você tem impaciência e irritabilidade com o pai, impaciência e irritabilidade com minha mãe, irritabilidade e impaciente com o filho, com uma filha e assim por diante. Então, nós primeiro entendemos que uma das grandes emoções que gera raiva é injustiça. Mas não é só injustiça. Uma outra emoção que gera raiva é impotência. O indivíduo se sentir impotente e não conseguir salvar o pai, e não conseguir salvar a mãe, e não conseguir salvar o filho, a filha, etc, etc. Impotência. E uma outra emoção que gera raiva é rejeição. Gravem isso. Rejeição gera obsessão. Já percebeu aquele rapaz que você gostava,
que rejeitou você, aquela menina, aquela mulher que rejeitou e você ficou obcecado pela pessoa, e aí começa a gerar até raiva. Então, rejeição gera obsessão, que pode gerar raiva. Essa raiva pode ser boa ou ruim, depende para que lado ela pende. Nem sempre é negativo, tá? Porque uma pessoa que é rejeitada por uma empresa e ela fica obcecada por aquela função, aquele cargo, e gera raiva, do tipo, eu vou mostrar para ele, eu vou mostrar para ela, eu vou mostrar para aquele meu chefe, para aquele dono da empresa, fui rejeitado, fiquei obcecado, gerou raiva, e eu fui lá e mostrei que eu sou bom, e cheguei a virar desculpa o palavrão, um puta de um profissional. Olha que interessante. Então não significa necessariamente que seja algo ruim. Pode ser algo bom? Pode. Depende do foco que você coloca. Depende do foco que você coloca. Certo? Se o foco não é agressão verbal, se o foco não é agressão física, se o foco não é autoagressão, não tem problema nenhum. Provavelmente você pode focar essa raiva em algo bom. Os atletas são assim. Pode perceber, um atleta de elite que ganhou Olimpíadas, primeiro colocado, etc, etc. Ele se sentiu muito impotente lá na infância. Estuda a história deles, você vai ver isso. A pessoa era raquítica, todo mundo fazia bullying, ou era gordinho, ou não conseguia correr direito, etc, etc. E por se sentir impotente, ele criou raiva. E essa raiva motivou ele a transformar o corpo dele, a treinar, a mostrar para os outros e para o mundo e para ele mesmo, por A mais B, que ele conseguia. Então essa raiva foi benéfica. Olha que incrível isso. Quem disse que raiva é só coisa ruim? É medicina chinesa, tudo é equilíbrio. A virtude está no meio. A virtude está no equilíbrio. Você pode colocar algo bom frente à raiva, lógico que pode. Certo? Então, eu falei que injustiça é o mais comum de gerar raiva e irritabilidade. Impotência é o outro aspecto que pode gerar raiva, irritabilidade, impaciência. E rejeição, que vai gerar obsessão, pode gerar raiva, irritabilidade, impaciência. 3 coisas que antecedem, que pode, nem toda hora, geralmente é uma coisa, tá? Ou a pessoa vivencia uma injustiça, ou a pessoa vivencia uma impotência, ou a pessoa vivencia uma rejeição, e daí vem a raiva. A raiva sempre tem uma conotação de algo injusto, tá? E com que isso pode acontecer? Pós-pandemia, o que está muito girando aí em torno da pós-pandemia é demissões, falta de trabalho, de emprego. Não falta de trabalho, porque trabalho tem muito. Falta de emprego mesmo. Trabalho tem muita coisa para ser feita. Cada vez tem mais coisa para ser feita. Pode ver no seu trabalho. Cada vez tem mais coisa para ser feita, mas cada vez tem menos emprego. Tá certo? E aí, com a pandemia, o que aconteceu? Aconteceu isso. Ou a pessoa foi demitida, e aí ela pode vivenciar uma injustiça, uma impotência, uma rejeição, porque pode ser essa injustiça, impotência ou rejeição, pode ser por dinheiro, pelo local dela. Por exemplo, me tiraram do meu lugar na empresa, me colocaram num outro lugar, num lugar que eu não quero, num cargo menor, num cargo que eu não gosto. Então pode ser por dinheiro, pode ser por meu lugar, meu território. Quando mexe com
contrariedade indigesta, algo que eu não digiro, algo que eu não aceito, que eu vivencio injustiça, que estão tentando tirar o meu lugar, o meu espaço, vai gerar raiva e vai gerar um impacto no estômago. Pode dar gastrite, pode dar estufamento, pode dar azia, pode dar refluxo. Então, se você está sofrendo com refluxo, se você está sofrendo com estufamento, se você está sofrendo com arrotos, azia, dor no estômago, provavelmente, até que se prove o contrário, você está vivendo uma raiva leve, que é uma injustiça, uma contrariedade indigesta de algo que você não está digerindo, algo que você não está aceitando, que está mexendo com o seu lugar. Estão tentando tirar o teu lugar, o teu espaço, as tuas coisas, os teus objetos, estão mexendo nas suas coisas, estão tentando tirar algo teu dinheiro, teus objetos, bens materiais. Quando mexe com bens materiais, quando mexe com dinheiro, quando mexe com o seu território de sobrevivência, emprego, trabalho, e você vivencia um impacto de raiva, injustiça, de contrariedade que não aceita e não digere, até que se prove o contrário, esse impacto gera sobre o estômago, sobre o esôfago, e pode dar refluxo, pode dar gastrite, pode dar azia, pode dar estufamento. Se tiver alguém aí passando por esse processo, coloque aí para eu saber. Coloque, Gustavo, eu estou passando por esse processo, para eu saber quem está passando por ele ou não. Então, vamos voltar lá no começo. Todas as emoções, menos uma em equilíbrio, são boas. Tirando culpa, que não tem nada de bom em culpa, a raiva em equilíbrio ela é boa. A raiva não tem nada errado com a raiva. É onde você vai dar o foco nela. Onde você vai dar o foco nela? Vai ser em algo bom ou em algo ruim? Você vai mostrar, provar que é bom, fazer acontecer, ou você vai agredir o outro? Essa é a pergunta. Entendeu? Essa é a pergunta. E aí essa raiva pode ser gerada por injustiça, por impotência ou por rejeição. Lembrar que rejeição gera obsessão, que gera raiva. A raiva em excesso todo dia, a raiva em excesso todo dia, gera agressão. Agressão verbal, agressão física e autoagressão. Olha só que interessante. Quando a pessoa, e o pessoal dando um relato aí, estou passando por esse processo, eu também estou passando, etc e tal. Quando o indivíduo primogênito, mulher canhota, homem destro, quando o indivíduo se sente impotente em não conseguir salvar o pai e não conseguir salvar a mãe, a consequência é gerar raiva, irritabilidade, impaciência com o pai, raiva, irritabilidade, impaciência com a mãe. Por exemplo, Gustavo, o menino vê o pai agredindo a mãe, verbalmente, gritando, lá na infância. O menino vê o pai agredindo fisicamente a mãe, lá na infância. E a mãe não consegue se defender, e ela chora, e ela apanha. E o menino, a criança, vivencia inconscientemente, não consigo salvar a minha mãe, não consigo defender a minha mãe, não consigo proteger a minha mãe. Quando ele entrar lá na adolescência, sabe o que pode acontecer? Esse adolescente pode se revoltar contra a mãe. E ele pode ficar impaciente com a mãe. E ele pode sentir raiva da mãe. E ele pode às vezes agredir verbalmente a mãe. E assim por diante.
por esse indivíduo se sentir impotente em salvar a mãe, esse filho, essa filha, salvar o pai, salvar a mãe, ele pode gerar raiva e impaciência do pai ou da mãe. Ele pode gerar uma culpa por não conseguir salvar esse pai ou essa mãe, sempre 100% inconsciente, ele não está consciente disso. E aí qual a consequência, Gustavo? A consequência é a autoagressão, autopunição. Como que é uma autoagressão? Como que é uma autopunição nesse caso? Fracasso profissional, fracasso financeiro, fracasso em relacionamentos amorosos, doenças e vícios. O indivíduo pode gerar vícios, alcoolismo, drogas. O indivíduo pode gerar doenças que não curam. O indivíduo pode gerar fracasso financeiro. O indivíduo pode gerar fracasso em relacionamentos amorosos, fracasso na vida profissional, por autopunição inconsciente, por autoagressão inconsciente, por se sentir culpado e impotente e não conseguir salvar o pai, salvar a mãe de algo que aconteceu. Entenderam? E aí você vê muitas e muitas pessoas, pode ser você um caso, é muito comum isso, é extremamente comum isso. E aí, Gustavo, como é que eu faço para resolver isso aí? A melhor forma seria com a ajuda de um profissional que entenda toda essa dinâmica, ou com a terapia sintrópica, ou com outras técnicas e tal, mas tem que às vezes ter um profissional por trás. E sem o profissional, Gustavo, eu consigo começar um tratamento? Eu consigo, sim, nós estamos começando agora, porque o tratamento são 4 etapas. O tratamento é, primeiro, saber o que incomoda. Segundo, entender a causa. Terceiro, aceitá-la, a parte mais difícil. E segundo, liberar. Saber, entender, aceitar, liberar. São as 4 etapas para você curar um conflito emocional. São as 4 etapas para você curar uma doença crônica que veio de um conflito emocional, inclusive a raiva, irritabilidade, impaciência. É saber o que está incomodando, entender a sua causa, aceitá-la e daí liberar. O liberar é quase que automático. Como que eu aceito, Gustavo? Você primeiro tem que aceitar o que você viveu, nem mais nem menos. Ah, deveria ser diferente. Não, não deveria não. Foi do jeito que teve que ser. Você teve que aprender algo. Ou se não aprendeu, você está repetindo. Você vai repetir a vida inteira até aprender. Tem gente que morre e não aprende. A maioria. Porque a pessoa nem pensa nisso. Ela segue a vida no automático. A maioria das pessoas segue a vida no automático. Quando que você fez um check-up num terapeuta, num psicólogo? Quando que você investiu tempo, dinheiro e energia para ir 2, 3 vezes num psicólogo, num terapeuta, para tratar teu emocional? Quando? As pessoas fazem check-up no médico, as pessoas fazem check-up da parte física, da parte nutricional, mas elas esquecem às vezes o que é mais importante, que é a parte emocional. E a parte emocional gera muita doença, muita. Então a parte do aceitar o que você viveu é muito importante. Teu pai e tua mãe não deveriam ser nem piores nem melhores, foram o que precisaram ser. Não interessa o que você viveu com eles, não interessa as histórias traumáticas que você teve, a cruz que você carrega é sua. Ela não é nem mais pesada nem menos pesada. Ela é sua, de mais ninguém. Você deveria passar por aquilo. Acredite nisso. Aceite isso. Enquanto o paciente não aceita o que ele viveu, as dores, o sofrimento,
ele não consegue avançar. Não consegue. Porque daí entra julgamento, reclamação. E julgamento e reclamação trava a vida emocional, trava a vida espiritual. Se você julga o que aconteceu, você está julgando uma divindade, que a divindade deixou acontecer contigo. Se você reclama do que aconteceu, o que está acontecendo agora na sua vida, você está julgando uma divindade. Você está julgando algo que criou isso para você. Isso não é azar seu, isso não é nada para te castigar, te punir, nada disso. Esquece, é ação e reação. Você precisava passar por isso, nem mais nem menos. Você tem o que você merece, nem mais nem menos, apenas o que você merece. Você está ganhando na vida ou está perdendo na vida, nem mais nem menos, apenas o que é justo. O universo é justo. Não existe injustiça do ponto de olho, existe na visão do ser humano, porque a visão do ser humano é pequena. Ele olha aquele evento bem focado, mas se você der um passo maior, você vai ver que tudo tem um porquê ter aquele acontecimento. E aí, para saber isso, só estudando a parte espiritual, que não é hoje que a gente vai falar sobre isso. Joia?